esse trabalho ele se configura como um recorte em pesquisa de doutorado e andamento, em que a gente está pensando de modo muito mais geral, né, a partir do questionamento sobre os impactos que as novas tecnologias têm na relação sujeito, sociedade e linguagem. E de modo mais específico, a gente está pensando de como a autora cartunista, né, Laerte Coutinho, ela vai trabalhar justamente essas questões nas suas tiras. E aí, intitulado Às vezes um cara tem que se montar, uma análise discursiva do corpo imaginário para principiantes, a gente retoma o período anterior ao da personagem Muriel, né, que vai estar se identificando como Hugo. No caso, o personagem foi criado em 93, só que em 96 ele passou a ser publicado na Folha de São Paulo, especificamente na Galeria de Informática, onde ele vai estar trabalhando de fato, especificamente a questão das novas tecnologias, né? A relação que o personagem tem com as novas tecnologias. E aí a gente vai estar observando que a autora ela vai atravessar o personagem, esse corpo estético do personagem, esse corpo imagem do personagem, pela questão da informática, né? Nesse sentido, a gente propõe analisar essa questão do corpo-imagem desse personagem no livro o Hugo para Principiantes, que é um livro que vai compilar as tiras de 96 a 2005, né, desse personagem. E a partir disso a gente tem três objetivos específicos, né? Primeiramente é refletir no primeiro momento analítico acerca do trabalho da cartunista produzir efeitos de sentido sobre a descendência de corpos, do gênero e da sexualidade. Ou seja, a gente já observa que nesse trabalho ela já vai direcionar essas questões da sexualidade. Segundo, a gente observa esses impactos dos artefatos tecnológicos enquanto esses objetos de saber que transitam entre os direitos da sexualidade e da informática. Ou seja, nessas tiras que elas vão estar sempre trabalhando por meio da sátira, né? A gente vai observar esse deslizamento, em que a autora ela vai trazer essas questões, mas sempre vai fazer esse sentido deslizar, né, da objetividade da informática para o nonsense ou para a ironia, no caso. E por fim, a gente também está refletindo sobre a composição do livro, né, enquanto essa sátira do manual de informática. E nesse sentido, a gente vai adianta, né, que a gente também tá pensando o livro como um artefato tecnológico, porque ele é tecnológico, mas ao mesmo tempo ele é um livro físico, mas também a especificidade dele é produzir um saber, é produzir uma reflexão sobre esse saber, né? Então, em relação ao recorte, né? A gente separou as capas e mais 6 tiras para poder analisar, né? Essas questões. E a partir disso a gente também retoma três noções. A primeira é a de corpo-imagem, a segunda de materialidade significante e a terceira a de artefato. Em relação à questão da materialidade significante, ela é importante para a gente na medida em que as tiras elas são esse gênero de texto híbrido. Né? No caso, retomando Lagasse, 2007, não temos materialidades que se complementam, mas que se relacionam pela contradição, cada uma fazendo trabalho incompletamente na outra. Ou seja, a análise do discurso nesse sentido se dá tanto pela questão das imagens como pela questão da língua também, né? Em relação à categoria de corpo-imagem, a gente retoma Neck e Flores para poder pensar que o corpo, especificamente na categoria de corpo na discussão pechetiana, a gente vai estar pensando por uma via de pensar que a materialidade implica justamente pensar a materialidade no processo de constituição dos sujeitos. Nesse caso, se como sabes a materialidade da ideologia é o discurso e a materialidade do discurso é também, e aí pensa também a questão da imagem, a língua por sua vez funciona no sujeito e a materialidade do sujeito é, portanto, o corpo. O corpo, então, é o lugar onde o sujeito se materializa. O corpo é o movimento de textualização do sujeito. Além disso, pensando nas condições de produção atuais, né, em que mídia, tecnologia e a cultura se atravessam e produzem o sujeito, né, elas vão propor pensar que há a produção de corpo-imagem, né? Nesse caso, o corpo-imagem
já um corpo estético de existência, um corpo mediado pelas experiências estéticas do sujeito em relação com o mundo. Esse corpo, né, ele produz sentido, interpelado pela ideologia, é um corpo linguagem. Além disso, né, por fim, a noção de artefato. No caso, a gente está pensando a partir de um texto, na verdade, de um livro, né, que é o livro Artefatos de Leitura, lançado em 2020 por Dias, Costa e Barbai. E os textos contidos nesse livro, elas estão conceituando artefatos de leituras a partir da história das ideias linguísticas no Brasil, né? Porém, a gente observa que é possível realizar um deslocamento, né, de artefatos para artefatos tecnológicos. E aí também a gente frisa que, fora da análise do discurso, há teóricos que vão conceituar artefatos tecnológicos, né? Por causa da administração, tem alguns textos que vão falar justamente disso, né? Porém, aqui, como a gente se localiza na análise do discurso pechetiana, né? A gente retoma Ferreira, que está contida no livro de Dias, Costa e Barbai, e a gente desloca, né? Primeiramente, os artefatos, de modo mais geral, né? Eles são pensados como esses construtos simbólicos presentes no mais diversos modos de existência das sociedades humanas, ou seja, são objetos produzidos culturalmente e socialmente, né? Eles são produzidos por sujeitos, né? É a forma como os sujeitos se constituem. Além disso, né? Um sentido comum e nossa forma social capitalista, a maior parte das vezes, os artefatos são significados como transparentes, como feitos para um fim específico, determinado, claro, para todos, evidente. Quando a gente pensa na questão das novas tecnologias, né, a gente vai observar que o que é produzido em termos de saber em relação à informática, na maioria das vezes, está sendo pensado nesse sentido, né, de ser um saber objetivo, com finalidade e determinado, né? Porém, como a gente vai observar a partir de Laerte, né, o trabalho que ela faz de deslocamento do manual de informática, a gente vai ver esse sentido de deslizar, né? Se modificar. E que também vai modificar o próprio personagem em direção ao processo de transição enquanto sujeito transgênero. No caso das capas, né, aqui apresentadas, a gente vai ter essa sequência de desejos do personagem, né, que vão inicialmente dessa ideia de objetividade, porém que vai deslizar, né? No caso das instruções, abra o livro, instale o Hugo, lê as tiras, agora é tarde. Ou seja, há uma quebra, né, de expectativa em relação só qual seria a função do livro, né? Agora é tarde, o Hugo não deleta, nem desocupa a mente. Ou seja, o que seria o que deveria funcionar como um manual de informática, na verdade, está desconstruindo a ideia do manual, né? Em relação às tiras, a gente tem essas 6 tiras, né? Em que o personagem vai se modificar, o corpo do personagem vai se modificando. Em uma delas a gente vai ter o personagem que está se transformando num monstro. Na outra ele vai estar teorizando sobre a informática, de como o mundo talvez não seja real, né? Existe todo aquele discurso do real versus virtual, né? Em outros casos, ele vai trazer a questão da sexualidade, já ensaiando essa questão da transição, né? Do personagem que vai ter experiências sexuais com pessoas de sexualidades diferentes, né? E ao mesmo tempo que o próprio corpo do personagem vai se modificando, né? Em alguns casos, alguns personagens vão. No caso desse personagem aqui, ele literalmente vai ter um monitor na cabeça, né? Ou então no caso do próprio personagem Hugo, ele ser desmontado, totalmente desmontado, né? Nesse sentido, né, em relação às considerações finais, nossos resultados parciais direcionam o olhar para a construção de um processo que, demarcado como parte do período das tiras da Laerte como personagens fixos, movimenta o corpo e imagem do personagem Hugo se transformando na medida em que produz deslizes pela sátira acerca da informática. O computador, nosso helicóptero.
aqui as minhas referências.